3, 2, 1, gravando. E aí, o que nós vamos fazer hoje? Hoje a gente vai fazer uma almofada. Almofada? Como assim? É uma almofada que não é uma técnica de costura criativa. E a costura do que então? Essa almofada aqui eu vou fazer com uma técnica de patchwork. Patchwork? Mas trem aí é de comer? O que é? Não, não se assuste, não é difícil, é por isso que eu vou ensinar. A almofada de hoje que eu vou ensinar vocês a fazer é com uma técnica de patchwork, mas é super simples, chamada rag quilting. Ah, legal. Rag quilting? O que é isso? Eu nunca ouvi falar. Peraí que eu vou ver se eu falei direito. Teacher, me ajuda. Rag quilt? Rag quilting. Olha só, na aula de hoje é super simples de fazer. A gente vai aprender a fazer uma almofada com a técnica rag quilting. É uma técnica de patchwork, mas assim, vocês vão ver que é super simples, descomplicada de fazer. É por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês. Então vambora. Bora! Olá, costureirinhas e meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e na aula de hoje a gente vai aprender a produzir uma linda almofada utilizando a técnica rag quilting. É isso mesmo, pode ficar tranquila, a técnica é de patchwork, mas não tem dificuldade nenhum e tô ensinando vocês hoje naqueles passo a passo que você já deve ter percebido que eu tô fazendo aqui para trazer peças para você deixar o seu cantinho e o seu ateliê ainda mais aconchegante e gostoso. E é claro, a peça de hoje é super adaptável e dá para você produzir e vender faturando muito produzindo seu artesanato. Na aula de hoje, para produzir, eu vou estar utilizando a máquina de costura da Janome. Então vem comigo que a aula tá cheia de dicas recheadas para você empreender. Fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Na descrição dessa aula eu vou estar deixando para vocês exatamente todos os materiais que eu vou estar utilizando para produzir essa aula, com as medidas, tá? E o tipo de material. Então, o que a gente vai utilizar? Tecidos, manta R2, tá? Vou estar utilizando vivo e aqui no canal eu já ensinei a como você fazer o seu próprio vivo utilizando viés. E eu vou estar linkando para vocês aqui na descrição desse vídeo também. Assim que acabar essa aula você consegue ver. Vou estar utilizando também zíper, porque eu estou fazendo uma almofada, um cursor. Para construir a nossa almofada, eu vou estar utilizando quadrados, então dá para você estar utilizando retalhos também. Eu estou fazendo toda uma composição em todas as peças que vão vir aqui para o ateliê, tudo com uma estampa só, mas você super pode utilizar os retalhos que eu tenho certeza que você tem aí de sobra, né? Então, o que a gente vai usar? São quadradinhos, tá? Pra compor, e eu fiquei apaixonada nessa técnica, por quê? Porque ela facilita, porque essa peça, como eu falei, ela é adaptável. Eu tô ensinando pra vocês uma almofada, mas você pode fazer uma colcha, você pode fazer um chale, você pode fazer um trilho de mesa, você pode fazer aquilo que você quiser. A base da estrutura sempre vai ser tecido, manta, tá? Um estruturador e o forro. Então aqui eu vou usar essas duas composições de estampa e pro forro eu vou utilizar dessa forma. Tô utilizando quadrados de 15 por 15, você pode fazer em qualquer tamanho. Só que a gente precisa prestar muita atenção no seguinte: eu tenho quadrados de tecido de forro do mesmo tamanho, 15 por 15 centímetros, porém a minha manta, que aqui eu tô utilizando R2, gramatura 100, ela tem 13 centímetros. A gramatura da minha manta é de 100. Quanto mais grossa for a gramatura da sua manta, mais ele tem que estar para dentro. Então, se eu utilizasse uma manta de gramatura 200, eu iria deixar esse quadrado aqui, ó, que tá com 13 por 13, com 12 por 12, para ele ficar mais para dentro, porque a manta é mais alta, tá ok? Então, se atente nessa dica. Então, aqui já expliquei para vocês a estrutura e aí é o seguinte: você pode fazer o seu sanduichinho dessa forma aqui, ó. Forro. Coloco aqui a minha manta, centralizo ela e novamente o meu forro. E agora você passa uma costura aqui, ó, em X, de um lado ao outro, de um lado ao outro. Isso pra gente poder prender na nossa peça. Você não precisa passar, não precisa fazer nada disso. Mas como vocês estão vendo aqui, ó, vocês já perceberam que eu passei. O meu tá bem achatadinho, tá um sanduichinho bem certinho. Eu prefiro fazer dessa forma porque eu acho que me dá mais segurança na hora de costurar e eu tenho certeza que não vai sair do lugar. Mas tem essa forma de você fazer bem simples. Como eu falei, você passa a costura de uma vez,
eu faço como? Eu uso a minha régua e venho aqui fazendo a marcação da costura. E é isso que eu vou fazer agora junto com vocês. Bom, então aqui o que eu faço? Eu vou colocar a minha régua aqui, ó, de ponta a ponta para pegar a diagonal. Porque é exatamente nesse lugar aqui, ó, que eu tô marcando com a minha caneta térmica que eu vou costurar. Como eu já falei, se você quiser, você pode fazer direto isso na máquina de costura. Vai por rumo. Olho de costureira é sempre bom. E aí eu já fiz isso, ó, nas minhas 4 peças. E aí eu passo a costura aqui e aqui em todas as peças. Então, vamos fazer isso na máquina de costura? Primeira dica, assim que você ligar a sua máquina, a gente vai mexer na configuração da largura do ponto. Eu tô costurando no ponto reto, 2,5 é a posição do meio, do centro da minha agulha. E ó, a minha máquina liga com um ponto em 2,4. Eu vou deixar esse ponto bem apertadinho em 1,8. Não precisa fazer retrocesso, tá? No patchwork não tem retrocesso. Tô segurando aqui as minhas 2 linhas, deixei a mesma linha em cima e embaixo, tá? Pra eu poder fazer a minha costura. E eu vou seguir aqui a minha risca. Aí, pra gente ganhar produtividade, a gente vai fazendo tudo de um lado. Finalizei. E agora eu vou cortar. E aí agora a gente vai fazer o inverso, eu venho fazendo tudo do outro lado. Bom, então agora aqui, depois de feito as nossas costuras, quando a gente junta aqui, ó, as partes, a gente já percebe, ó, que a gente já faz uma união de costuras muito bonita. Por isso que é importante que você consiga fazer essa costura mais alinhada possível. E agora é a hora da gente unir as nossas partes. Uma dica muito importante, sempre use o forro igual, tá? A não ser que você vá fazer tudo colorido. Por quê? Agora na hora de unir, a gente vai deixar forro com forro. Dessa forma, eu vou unir aqui os 2 primeiros quadrados, vou colocar aqui 2 clipes. E a mesma coisa aqui, forro com forro, faço a união aqui dos meus 2 quadrados. Ficou desse jeito. E agora, eu vou passar uma costura aqui e outra costura aqui. Durante a união das peças em todo esse projeto, eu vou estar utilizando uma margem de costura de 0,75. Você pode estar utilizando a margem de costura de 0,75 milímetros ou de 1 centímetro. Por quê? Não utilize a margem de meio centímetro, porque ela é uma margem muito pequena. Isso pode fazer com que não dê aquele efeito bonito que tem no rag quilting. Feito isso, eu corto aqui, ó, a costura de união no meio. Vou abrir aqui a minha peça, ficar com 2 partes. E aqui, ó, eu vou abrir agora as minhas costuras, esse lado e esse daqui. E agora a gente vai unir essa parte aqui. Prestando atenção para deixar as suas costuras bem certinhas, tá? Na união, as 2 dobrinhas.
E agora aqui nós vamos costurar novamente. Gente, como vocês perceberam no vídeo, tem coisas que é mais forte que eu, que é isso muito da costura criativa de fazer o retrocesso. Então, eu fiz no início, no final, fiz no meinho também. Não tem problema se você fizer, tá? Mas explicando a técnica aqui, você não tem a necessidade de fazer. Ó, então aqui com o centro da minha almofada pronto, eu apliquei essa mesma técnica, fazendo o X, nas laterais que vão compor a minha almofada. Quando eu falei para vocês prestarem atenção para utilizar a mesma cor de fundo, eu falei isso justamente por causa dessa peça aqui que eu fiz, ó. Eu testei num outro formato, num outro tamanho. Aqui eu fiz quadradinhos de 13 por 13 e a minha manta eu fiz 10 por 10. E aí, ó, no forro eu confundi, coloquei um forro diferente. Aí na hora que vira aqui em cima, ó, ele dá um efeito diferente. Então, caso você vá usar tudo colorido, ok. Mas se você quiser o mesmo efeito como eu, o legal é você prestar atenção para usar as mesmas cores no forro também. E agora aqui a gente vai começar a montar da mesma forma, tá? Então, eu vou trazer aqui forro com forro, vou colocar meu clips, abro aqui as minhas costuras. E aí, vou costurar esse lado aqui da almofada. Costurei, venho, coloco esse outro, aplico também o clips, abro as costuras e vou fazendo isso até finalizar o quadrado. E aqui uma coisa bem importante, tá? Vale lembrar vocês que a hora que você termina aqui a sua costura, se você vê, ó, que não tá alinhadinho, ó, como por exemplo esse lado aqui, você pode vir com a sua régua ou tesoura e refilar. Então o meu, ó, eu vou fazer isso agora, antes de eu unir com a outra tira de tecido. Agora aqui, ó, como passou um pouquinho aqui, ó, da minha almofada, eu vou abrir aqui um pouquinho, desmanchar essa costura para tirar esse pedacinho de manta. Por isso que facilita, caso você não faça retrocesso, na hora que você precisar aqui, ó, abrir e tirar aqui um pedacinho de manta. E aí, cuidado, é claro, para você não cortar o seu forro. E agora eu vou unir, tá? Então, aqui essa parte da minha almofada tá pronta, vou reservar e a gente vai fazer agora a parte do forro. E agora aqui são os tecidos que a gente vai utilizar para poder fazer o forro. Eu cortei um tecido maior que a minha almofada, cursor de zíper, e o zíper tô usando aqui o de 5 milímetros. Eu separei aqui 15 centímetros e passei aqui, ó, o acabamento na minha overlock. Somente aqui, tá? Em volta a gente não vai passar nenhum tipo de acabamento. Agora aqui eu vou costurar direito do meu zíper com aqui o direito do meu tecido e vou passar uma costura aqui na beiradinha. Ó, utilizei aqui o colocador de zíper comum mesmo. Agora aqui eu vou virar o meu tecido dessa forma. E eu vou trazer esse tecido assim, ó, dessa forma, ele passando um pouquinho aqui do meu zíper. Ó, vou dar uma vincadinha aqui com o dedo, mostrar aqui pra vocês na parte de trás. Você pode deixar aqui, ó, coisa de meio centímetro, tá?
Passando aqui. E agora eu vou fazer uma costura novamente em cima dessa mesma costura que eu fiz aqui. Eu tô com a mesma linha na bobina, então eu vou fazer aqui pelo meu avesso. E ficou dessa forma aqui, o meu zíper já fica escondidinho e ficou o acabamento tampando o zíper. Agora aqui, ó, eu vou deixar esse tecido pro lado de cá. Vou dobrar aqui o braço, pode colocar um alfinetinho para segurar. E agora aqui eu vou pegar o outro lado do meu tecido, direito com direito, que tá passado aqui, ó, overlock. Vou apoiar aqui e vou costurar. Vou alfinetar aqui para facilitar na hora da costura. E agora eu vou costurar. Bom, costura passada, e agora aqui, ó, eu vou trazer esse meu acabamento pra cá. E aí, eu vou rebater essa costura aqui, ó, desse outro lado do zíper. Quem preferir, pode usar o calcador do zíper e deixar esse acabamento mais pertinho do dentinho do zíper, tá? Mas aqui, ó, essa parte, ela vai cobrir aqui todo o acabamento do zíper. Agora aqui eu vou abrir o meu zíper e vou passar o cursor. Eu corto sempre aqui, ó, o início do dentinho, pra mim facilita fazer assim. E vou passar aqui o meu cursor. Coloco aqui. Venho trazendo ele mais pra frente. Introduzo a outra parte, segura aqui nessas duas partes. E aí é só vir com o zíper. Paro aqui. E aí ele sempre vai ficar assim, ó, cobertinho. Agora aqui, ó, o avesso da nossa almofada com o avesso da nossa peça, que fica lindo, um acabamento super bonito. A gente vai colocar dessa forma aqui, tá? Aí eu vou alfinetar, deixo posicionada aqui e vou costurar em toda a volta com uma margem de costura de 0,75. E aqui, ó, nas uniões, abrindo sempre as costuras. Peça alfinetada, vamos costurar. Quando você passar em cima da cremalheira do zíper, a gente vai fazer várias vezes retrocesso. Então, aqui a costura da peça tá finalizada, assim, desse lado. E agora, eu vou refilar aqui os excessos que ficaram fora aqui da frente da minha almofada. Ó, a minha almofada finalizada, ela ficou com 39 por 39. E agora, a gente vai dar o efeito do Rag Quilt, que é esse efeito aqui, que é o que tem de mais bonito na técnica. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma tesoura bem afiadinha e a gente vai começar a cortar. Quanto mais próximo você fizer os seus cortes, mais bonito vai ficar esse desfiado. Então, ó, eu venho aqui primeiro, próximo aqui das junções, tá? Das costuras, para poder abrir aqui. Ó, vou chegando aqui e vou cortando todas essas junções. Bom, então aqui eu cortei todos os cantinhos para minha peça poder ter movimento e agora eu vou começar a fazer os piques. Como eu falei, vou repetir aqui a dica, quanto mais próximo, melhor e mais bonito vai dar o efeito na sua peça. Ó, e aí é claro, eu chego com esse piquezinho próximo da minha costura, mas eu não corto, tá, a costura. Então é próximo, coisa de 2 milímetros próximo, mas a gente não corta. Se você tiver com a tesoura super afiada, você consegue cortar assim, ó, as duas camadas, ó. A minha vai ter lugar que dá e tem lugar que não. Agora eu vou picotar aqui toda a nossa peça e já volto pra mostrar pra vocês o efeito que vai ficar, como vai ficar lindo.
Então, aqui já picotei toda a minha almofada, ó. A gente vai fazendo os piquezinhos aqui. E agora, pra dar aquele efeito dela bem rasgado, a gente vem assim, ó, com o próprio dedo esfregando. Daí, ela vai dando esse efeito do Rag Cute. Ó, a gente vem aqui fazendo assim. Ó, aqui nas laterais também eu fiz o mesmo efeito. E no zíper, tá? Eu queimei o zíper pra ele não desfiar. Vem aqui assim, puxando. E quanto mais ela vai rasgando, mais bonita ela vai ficando. Pode lavar tudo, fiquem tranquilas. Ó, e aqui a gente vai criando esse efeito. E tá pronta a nossa capa de almofada. Como vocês perceberam, aqui no canal eu tô trazendo alguns vídeos. Eu brinco aqui que eu falo que assim, eu tô fazendo vídeos em benefícios próprios. Por quê? Eu tô fazendo peças pro ateliê que eu nunca tive. Sabe aquele conjuntinho da gente olhar e falar assim, quero ficar nesse ateliê pra sempre? Então eu já te ensinei a como fazer cachepô, já te ensinei a como fazer o tapetinho da sua overlock. E hoje a gente aprendeu a como produzir a capa de almofada. E aqui, gente, ó, depois que eu terminei, que eu olhei, que eu comecei a gravar aqui esse passo a passo, eu vi que eu cometi um erro que você já deve ter visto aí durante toda a montagem. Primeira coisa, eu não coloquei o vivo. Eu tinha a ideia de colocar o vivo por aqui. E ainda bem que eu não coloquei, porque com certeza não ia dar certo, né? Porque a técnica vem aqui de poder desfiar. Mas a gente sempre quer incrementar. Então pensei em colocar o vivo, não rolou o vivo. E segunda coisa, eu percebi que eu não inverti as estampas. Porque a intenção era eu ter feito isso daqui, ó. Os quadrados maiores ficarem na diagonal combinando. E aí na hora de montar eu deixei dessa forma. Mas o tecido é lindo e eu amei. Então você preste atenção aí na hora de montar a sua almofada pra deixar ela bem certinha, daquele jeito que você idealizou pra montar as estampas. Eu espero que você tenha gostado de aprender junto comigo a como produzir essa técnica que é o Rag Cute. E se você gostou, já faz aí no seu ateliê, me conta aqui nos comentários se você quer aprender peças fofinhas como essa, com cara de carinha da vovó. Eu amo, conta aí pra mim se você gosta também. E não esquece, para produzir essa aula, eu utilizei as máquinas de costura da Janome. E aqui nas informações desse vídeo eu tô deixando para vocês o site da Janome e também o meu cupom de desconto. E se você gosta de vídeo como esse, já deixa o seu like. Se você gostou de aprender todo esse passo a passo comigo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda terça e sexta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal. E aos domingos tem vídeo extra. Quando entra, tem vídeo extra aos domingos. Tá? Eu espero que tenham gostado dessa aula de hoje. Fiquem com Deus, super beijo e até a próxima aula. Tchau!